Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e antes de começar o episódio do PodGel de hoje, eu gostaria de agradecer a sugestão do meu aluno Jean Gabriel da Silva, da turma 3001, lá do Colégio Estadual Vital Brasil, que é onde eu trabalho, uma das escolas em que eu trabalho, é lá em São Gonçalo. Ele sugeriu o tema de hoje, que é o keynesianismo. Valeu, Jean. Seguimos aí. Então, no século XIX, o cenário econômico ele estava dividido em duas teorias econômicas, a teoria liberal e a teoria marxista. A última, elaborada pelo pensador Karl Marx, defendia a ideia de que o Estado deveria ser forte e predominante, ou seja, devia controlar os meios de produção e toda a economia de um país. Contrapondo essas ideias, a teoria liberal, que tinha como fundador o economista e filósofo Adam Smith, defendia o funcionamento do livre mercado. Nessa teoria, o Estado deveria garantir apenas o direito à propriedade privada, apenas e tão somente isso. Já no século XX, entre as teorias que explicam ou recomendam certas posições de Estado, aí especificamente no sistema capitalista, em relação aos seus direitos e obrigações, principalmente no que se refere às questões econômicas, estão o liberalismo e o keynesianismo. Essas teorias tentam explicar quais as funções do Estado, a sua melhor forma de organização e até onde deve interferir ou se omitir nas diversas situações. Hoje a gente vai focar no keynesianismo. Vamos lá. Mas então, o que é keynesianismo? O keynesianismo é uma teoria econômica formulada pelo economista John Maynard Keynes, que viveu entre 1883 e 1946, que defende que deve haver a plena ação do Estado nas políticas econômicas de um país para atingir o pleno emprego e o equilíbrio econômico. Essa teoria ela foi criada com a proposta de ser uma opção contrária ao liberalismo. A doutrina keynesiana, então, defende que o Estado deve intervir na economia sempre que for necessário. De acordo com Keynes, a teoria liberal capitalista ela não disponibiliza mecanismos e ferramentas que são capazes de garantir a estabilidade de emprego num país. Segundo Keynes, o poder público ele deveria investir em áreas que as empresas privadas negligenciavam, ou não queriam ou não podiam investir. Com relação às principais características do keynesianismo, a gente pode citar 6, que são aí, a introdução de benefícios sociais para a população de baixa renda, a fim de garantir o sustento mínimo, garantido pleno emprego, o equilíbrio entre demanda e oferta, a redução das taxas de juros, a oposição ao sistema liberal e a defesa da intervenção estatal em áreas em que as empresas privadas não podem ou não desejam atuar. E aí, onde se aplicou, onde poderá se aplicar o keynesianismo? Ele já foi aplicado. Ele apareceu oferecendo uma saída para a crise que estava sendo vivida ali durante os anos 20 e anos 30 do século 20. Então, o John Maynard Keynes, em 1926, ele postulou a teoria que rompia completamente com essa ideia liberalista do laissez-faire, do deixar fazer, que dizia que dava aí ao mercado a capacidade ou a possibilidade de regular, de se autorregular. Ele afirmava que o Estado deveria sim interferir na sociedade e na economia. E, além disso, em quaisquer que fossem as áreas que fossem necessárias que o Estado precisasse intervir. Com a Grande Depressão, que foi ocasionada pelo crack da Bolsa de Nova York em 1929, ficou claro que o liberalismo clássico, sozinho, não foi capaz de garantir o pleno emprego. Em 1932, com a grande crise financeira que estava instalada, o presidente Franklin Delano Roosevelt, baseado nos princípios defendidos por John Keynes, implementa o famoso plano chamado New Deal, o Grande Novo Acordo, visando tirar os Estados Unidos da retração econômica. De fato, esse plano ele funciona. Além da intervenção estatal, o plano estabelecia também o controle na emissão de valores monetários, o investimento em setores básicos da indústria e, claro, políticas de geração de emprego.
O modelo intervencionista do Estado, que é o welfare state, né, ele foi adotado por muitos países após o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Imagina, né, aquele cenário, a Europa destruída. Né? Então, foi preciso realmente que a interferência estatal naquele momento, né, se tornasse essencial para a recuperação do mundo no pós-guerra. Né? Com a implementação de uma série de ações que conciliaram as questões econômicas e sociais, foram então criadas as bases para esse estado de bem-estar social, né, para esse welfare state. Os bons resultados, né, do keynesianismo eles foram alcançados através do New Deal. Né? Porém, ele perde espaço no final da década de 70, quando o neoliberalismo surge com novas propostas, como a abertura comercial internacional e a privatização de empresas estatais. Estados Unidos, Chile e Reino Unido foram alguns dos países que foram pioneiros, né, na adoção dessa política neoliberal. Os preceitos defendidos por Keynes só voltam aos holofotes com força, né, com a grande crise de 2008. Foi a crise do subprime, que a gente já viu em alguns episódios passados aí do nosso Podgel. Né? Nessa ocasião, né, as principais economias do mundo se viram diante da necessidade de evitar uma situação semelhante à da recessão americana lá, oriunda da crise de 1929 do crack da Bolsa de Nova York. Mas então quer dizer que o keynesianismo são só flores? Né? Só tem gente falando bem? Não, claro que não. Né? Também há muitos estudiosos que criticam o keynesianismo. Né? Muitos autores criticavam a doutrina keynesiana, alegando que se tratava de uma teoria socialista. Apesar de ser contra o sistema liberal, né, é importante a gente dizer que John Keynes nunca defendeu a estatização da economia, que é preceito básico do socialismo. Né? Mas sim ele defendia a participação do Estado para suprir as necessidades que o sistema privado não atendia. A partir dos anos 60, com a crise dos países centrais, ocasionada pela acumulação intensiva e por uma regulação monopolista, o keynesianismo também foi questionado por problemas como inflação e instabilidade econômica. Né? Foi assim que nasceu um novo modelo de liberalismo, esse neoliberalismo, que estabelecia certo limite ao Estado e afirmava que as garantias da liberdade econômica e política estavam ameaçadas pelo intervencionismo. Conforme o neoliberalismo, né, o Estado e o mercado são formas de organizações que não conseguem se conciliar, né, elas são antagônicas. A gente vai falar com mais calma sobre o neoliberalismo, né, em um episódio futuro. A gente vai falar também sobre o liberalismo, sobre o neoliberalismo mais para frente. Assim, mesmo com todas as críticas e controvérsias, né, após passados muitos anos, a teoria de Keynes continua sendo usada como base de estudos em diversas universidades do mundo. Aí eu pergunto, né, e atualmente com a crise da Covid-19, será que a gente não está vendo, né, um retorno aos preceitos keynesianos? Será? A gente não está observando aí que muitos países, né, com direcionamentos, né, diferentes estão precisando voltar os seus esforços, né, com os seus estados nacionais para ajudar as suas economias? Isso é uma forma de o Estado intervir na economia. Será então que a gente não está voltando aí está tendo retorno aos preceitos keynesianos? Pensa aí, né? Pensa aí, comenta aí, tá bom? Então, assim, conseguiram entender as bases da teoria keynesiana? Eu espero que vocês possam ter compreendido, espero que o episódio de hoje possa ter ajudado vocês de alguma forma, né? E, assim, uma coisa importante também, assim, vou deixar um recadinho, que é o seguinte, né? Se você, por acaso, né, quiser um agradecimento aqui no Podgel, assim como eu fiz com o meu aluno Jean, né, hoje, né, comenta nos nossos canais. Tem o Instagram, que é o professor_Tom, tem a página do Facebook, que é professor Tom Mascarenhas, tem o canal no YouTube, né, entra nos nossos canais, né, dá o seu recadinho, né, dá o feedback, porque é muito importante esse feedback de vocês. Ok, pessoal? Então, ficamos aqui. A gente continua e até o próximo episódio.